Olá, hoje resolvemos falar com vocês sobre alguns assuntos e principalmente aproveitando dúvidas dos nossos internautas que buscam o nosso canal. Então, a primeira doença que a gente vai falar é sobre a hipertensão arterial. A pressão alta. Tivemos algumas dúvidas durante esse período e resolvemos falar novamente sobre a hipertensão. A hipertensão arterial talvez seja o problema mais prevalente, mais frequente na nossa população e na maioria das populações. Em torno de 25% da população está sujeita a ter hipertensão arterial. É um número alto, ou seja, dependendo das determinadas faixas etárias, obviamente que quanto mais a pessoa envelhece, degenera, maiores são as chances de desenvolver a hipertensão, mas em todas as faixas etárias, 1/4 da população sofre de pressão alta. Didaticamente, nós temos a hipertensão arterial primária, que nós médicos chamamos de essencial, e cerca de 90% ou mais de 90% é hipertensão primária. E não tem uma causa definida. Né? E de 5% a 10% a hipertensão secundária, que é secundária de algum problema de saúde renal, cardiológico, renovascular, endócrino, metabólico e outros. Então, a menor quantidade dos hipertensos são pessoas hipertensas por conta de outras causas. A maioria são hipertensos sem causa definida. Interessante dizer que a maioria, hoje um pouquinho menos, mas ainda a grande maioria não sabe que é hipertenso. E aí vem algumas perguntas para nós que foi fazer um exame admissional e que foi reprovado por A ou por B. Primeiro, né, é uma coisa muito simples de se diagnosticar e muito simples de se controlar. Né? É lógico que o médico lança a mão de alguns fármacos e de algumas orientações, até dietéticas, né? Para o controle da hipertensão arterial. Uma vez diagnosticada, provavelmente esse indivíduo deverá passar com frequência no seu médico. De preferência no médico, né? Mas pode, e hoje dá para se medir a pressão arterial em diversos locais, até mesmo em casa. Vantagens. Existe a tal da síndrome do jaleco branco. É uma realidade, né? Tem alguns pacientes que na frente do médico acabam mudando o nível pressórico e a pressão arterial acaba aumentando. Lógico que cabe ao profissional médico uma melhor avaliação. Eu, particularmente, costumo, quando examino um paciente e vejo que a pressão arterial está a limites acima daquilo que a gente considera normalidade, peço para esse indivíduo aguardar, tomar uma água, tomar um café, dar uma volta
e medir novamente. Mais do que isso, às vezes eu peço para alguém da enfermagem voltar a medir, porque com a enfermagem essa pessoa relaxa e a pressão arterial normaliza. Nós temos inclusive um exame que é o famoso MAPA, tá? Que mede essa pressão arterial durante 24 horas. Isso, óbvio, para algumas pessoas não é necessário para a maioria, mas isso nos dá uma segurança maior de que a pessoa realmente possui uma hipertensão arterial em outros momentos. Isso é muito importante, né? Então, uma vez diagnosticada a hipertensão arterial, o que o médico do trabalho deve fazer? Primeiro, tem algumas funções, de novo, né? Algumas funções que o hipertenso não deve trabalhar. A gente sabe que as temperaturas extremas, tanto muito calor quanto muito frio, desencadeiam quadros, pioram, agravam quadros de hipertensão arterial. Também os esforços físicos, né? Aquelas pessoas que trabalham carregando pesos por períodos grandes, né? Então tem algumas funções que a gente deve tomar cuidado, né? O motorista, o operador de máquina, né? Que pode sofrer um risco. Por quê? As consequências de uma hipertensão arterial são muitas, né? A longo prazo e abruptamente. Então nós temos infarto do miocárdio, nós temos acidentes vasculares cerebrais, nós temos doenças arteriais periféricas, tantas outras doenças que a hipertensão causa ou que a hipertensão agrava. Esse é o motivo de se fazer um diagnóstico. Vocês já sabem que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível e aí, mediante uma tática terapêutica, um controle. Sabemos que a maioria das pessoas ou não sabem que são hipertensos ou sabem, mas não tomam a medicação e costumam deixar guardadas dentro das gavetas. Lógico que não vai resolver, né? Então, ao médico do trabalho, na hora de fazer um exame, ele tem que ponderar alguns fatores. Primeiro, o nível dessa pressão arterial, né? Nós tivemos uma pergunta que é no demissional, tive hipertensão arterial. Bom, se for uma hipertensão arterial que ele tem sempre, eu consideraria ele apto. Só puxaria a orelhinha para ele tomar mais cuidado e tomar a medicação. Mas nós já tivemos gente que saiu da nossa clínica e foi direto para uma UTI, porque a hipertensão arterial era muito séria, né? Podendo causar de uma hora para outra um acidente vascular cerebral. Então, não dá para a gente generalizar dizendo que tenho hipertensão arterial, estou apto ou estou inapto? Depende, né? A grande maioria vai estar apta se tomar as medidas orientadas pelo seu profissional, inclusive pelo médico do trabalho, né? Então, a impressão que me dá é que as pessoas ficam muito assustadas com a aptidão ou a inaptidão, quando na realidade deveriam ficar preocupadas em ter a hipertensão arterial ou não. E o que fazer para combatê-la, tá? Então, a função do médico, mesmo do médico do trabalho, é de orientar em primeiro lugar. A aptidão vai depender de uma série de fatores,
né? Lógico, eu tenho hipertensão arterial, trabalho há 3 anos na empresa, tenho indicação de tomar medicamento e não tomo. Quando eu vou fazer o demissional, está a um nível que estava antes. Eu estou ou não estou apto? Eu diria que está. Tenho uma hipertensão arterial, faz muito tempo que eu não meço. Vai fazer o exame e tem lá uma pressão 20/14. Bom, tem que ir para pronto-socorro. Não está apto. Vai ter que procurar uma emergência, né, para ver o que tem que ser feito. Eu já tive pessoas que ficaram 18 dias na UTI após um exame demissional. Lógico, não podemos generalizar. Então é isso o que eu tinha que dizer. Não se assustem com aptidão ou inaptidão, mas se preocupem sim com ter ou não ter hipertensão arterial. Se preocupem mais ainda com os cuidados que foram orientados pelo seu médico. E vamos tocar a nossa vida e vamos trabalhar, porque não existe nenhum risco tão grande disso. Acho que é o que eu tinha que falar, tentando passar as informações de todos os senhores. Obrigado, contem conosco sempre.